a ira, como também os demais. Lugar do homem, irmãos, ter a vida de Deus, o homem, na verdade, era filho da ira. O homem, ele tinha a natureza satânica, o homem tem. A expressão é forte, né? Eu estava lendo essa literatura do irmão Witness Lee, Viver no Espírito, e ele usa essa terminologia mesmo, irmãos. Natureza satânica, DNA satânico. Toda a humanidade, irmãos, desde Adão, herdou esse DNA satânico. Por mais que o pai e a mãe sejam cristãos fervorosos, o filho, quando nasce, não nasce cristão. Filho de crente não é crentinho. Ele nasce sim com a natureza maligna. E se no devido tempo, pela misericórdia do Senhor, ele não recebeu o Senhor como sua vida, ele vai viver apenas com DNA maligno. Senhor Jesus. Então, irmãos, por isso, irmãos, que a humanidade foi de mal a pior. O próprio Senhor, próprio Jesus, quando estava na terra, ele fez uma menção, Mateus 12, 34. Ele fez uma menção sobre a natureza do homem, sobre a espécie do homem. Mateus 12, 34. Isso são palavras do próprio Senhor. De víboras, como por maus, porque a boca fala do que está cheio o coração. Aqui o Senhor estava se referindo, irmãos, aos escribas e fariseus que estavam testando o Senhor naquela época, mas aqui, irmãos, isso era generalizado para toda a humanidade. Raça de víboras. Irmão, esse víboras é serpente. Que injetou o veneno no homem. De víbora. Vamos ver outra passagem, 23, 33. Próprio mesmo Mateus, 23, 33. O que é que diz, irmãos? Serpentes, raças e víboras, como escapareis da condenação do inferno? João 8,44, irmãos. Estou só querendo impactar os irmãos com a situação da humanidade. João 8,44. O que é que diz? Que é o vosso Pai, e quereis satisfazer-lhes os desejos. Ele foi homicida desde o princípio, e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Olha a fonte do homem, irmãos. Olha a origem desse homem. Ó, vós sois do diabo, que é o vosso pai. Senhor Jesus. A mais bela criação de Deus, irmãos. Aquilo que Deus criou com tanto carinho, com tanto amor, que criou todas as coisas para o desfrute desse homem. Pela desobediência desse homem, irmãos. No lugar dele receber a vida de Deus, ele recebeu essa natureza, esse veneno da serpente e tornou-se inimigo de Deus, sendo o diabo seu pai. Ó Senhor Jesus. O Senhor tenha misericórdia de nós, irmãos. E o Senhor já tinha lá em Gênesis, irmãos, determinado a sentença desse homem. Era a morte. Se comeres, certamente morrerás. Claro, irmãos, que Eva e Adão não morreram fisicamente naquele momento. Mas o que Deus estava falando, estava se referindo, irmãos, era a condição que hoje a humanidade vive, de morte. E, irmãos, o Senhor disse que a condenação é o inferno da humanidade.
Então a gente percebe, irmão, que esfera pesada, né? Mas, irmãos, Deus não desiste do homem. Deus, ele não desistiu do homem, irmãos. Pela sua muita misericórdia, o Senhor arranjou um meio, irmãos, de buscar esse homem. Por mais que Deus tentasse, ao longo de toda a história, irmãos, meios, maneiras, para que esse homem se arrependesse de fato, para que esse homem se voltasse para Deus, esse homem sempre frustrou, entre aspas, Deus nessa questão. Então chegou um momento que Deus viu que não tinha como o homem por si só se voltar para ele. E aí ele providenciou um plano maravilhoso, irmãos. Os seus planos, eles não podem ser frustrados. Quando Deus criou o homem lá no Éden, irmãos, ele criou lá no Gênesis, ele criou com um propósito, que o homem expressasse Deus. Esse é o plano de Deus. E o seu plano não pode ser frustrado. Por mais que Satanás tente, ele não pode frustrar o plano de Deus. E aí a gente pode ler, irmãos, aqui em João capítulo 1, verso 1 e o verso 14. O Evangelho de João, capítulo 1. Nós vamos ver aqui que Deus se fez homem. Deus se fez carne. O próprio Deus, irmãos, deixou a sua glória para se revestir da humanidade, para resolver o nosso problema, irmão. O problema do homem, né? O que é que diz João capítulo 1, verso 1? No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Então, era o verbo que estava com Deus, e esse verbo era Deus. No verso 14, o que é que aconteceu com esse verbo que era Deus? Amém. Amém, irmãos. Esse verbo se fez carne. Louvado seja o Senhor. Irmãos, esse momento, irmãos, como aquele momento do homem ter desobedecido a Deus, foi o marco negativo da humanidade. Esse momento aqui, irmãos, foi um marco maravilhoso, irmãos, para a nossa vida. Senhor Jesus. Irmãos, foi a partir desse momento que surge um homem na terra, irmãos, que tinha o DNA de Deus. Tinha a vida de Deus, irmãos. O irmão compartilha, o irmão Ezra, na literatura A Genética Divina, ele diz uma frase assim, abre aspas, a encarnação de Deus é o maior milagre do universo. Senhor Jesus, é o maior milagre do universo. Um homem, irmãos, que agora podia expressar de fato a vida e a natureza de Deus. Ele foi o primeiro homem, irmãos, a vir para essa terra, irmãos, com o DNA de Deus dentro dele. Louvado seja o Senhor. Isso aconteceu de forma maravilhosa, irmãos. Vamos ver Mateus capítulo 1, verso 18 ao 20. Como Deus veio ao homem. Mateus 18, 20. Vamos ler, irmãos. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas José, seu esposo, sendo justo e não querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Enquanto ponderava nestas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela está foi gerado do Espírito Santo. Percebe, irmãos? Maria achou-se grávida pelo Espírito Santo. O Espírito Santo fecundou, o Espírito Santo plantou no útero daquela mulher, irmão, a semente divina, a vida de Deus. Senhor Jesus. Lucas 1,35, irmãos. Vai dizer também algo maravilhoso para nós.
Lucas capítulo 1, verso 35. Senhor Jesus. Respondeu-lhe o anjo, descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com sua sombra. Por isso, também, o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Irmãos, ser filho, irmãos, é uma questão de genética, de DNA. Só é filho. Júlio César é meu filho porque ele tem o meu DNA nele. Os irmãos sabem, né, os testes de paternidade. Quer saber se fulano ou Beltrano é filho de ciclano? Vai fazer o teste de DNA. Não tem erro, irmãos. E aqui a palavra fala, ó, será chamado Filho de Deus, porque Jesus tornava-se, irmão, o primeiro homem a ter o DNA de Deus. Era de fato o primeiro homem a ser filho de Deus. Louvado seja o Senhor. Mas sabe o que é mais rico, irmãos? Mais maravilhoso? É que Jesus, mesmo sendo filho de Deus, mesmo tendo o DNA divino, irmãos, ele viveu como um homem autêntico. Ele viveu sujeito às mesmas coisas que nós vivemos, irmãos. Irmãos sabiam, o irmão compartilha que o Senhor, Jesus, irmãos, ele tinha a possibilidade de pecar? Mesmo ele sendo filho de Deus, mesmo ele tendo a vida de Deus, ele estava propenso, suscetível a ser tentado e a pecar. Se assim não fosse, irmãos, Mateus 4 fala da tentação de Jesus. Os irmãos acham que se Jesus não tivesse essa possibilidade, Satanás iria tentá-lo? De forma nenhuma. E da mesma forma que ele se aproximou sagazmente de Eva lá no Éden, quando Eva estava só, fragilizada, ele se apresentou para o Senhor quando o Senhor estava 40 dias sem comer. Quando o Senhor estava mais fragilizado fisicamente, ele quis se aproveitar daquela situação. E ele tentou o Senhor, irmão, com 3 coisas que o homem almeja, que a alma do homem almeja: a subsistência, o poder e a glória. Irmãos, e ali foi uma das grandes vitórias do Senhor, irmãos. O Senhor não sofreu, não aceitou a tentação de Satanás. Ó Senhor Jesus. Embora o Senhor Jesus tivesse, irmão, fragilizado fisicamente por 40 dias de jejum, mas ele estava fortalecendo o espírito dele, irmãos. Ó Senhor Jesus. Por isso que ele conseguiu, irmãos. Ele era vigilante 24 horas do dia. Ele viveu como homem, irmãos, fazendo a vontade do Pai, porque tinha comunhão com o Pai 24 horas do dia. Ele podia estar fragilizado fisicamente, mas seu espírito, irmão, era fortalecido. Porque dentro dele havia o DNA do Pai e ele vivia pela vida do Pai que havia nele. Louvado seja o Senhor. E todo o viver do Senhor, irmão, foi para cumprir a vontade de Deus. Por isso que ele pôde ser o nosso sacrifício perfeito, Deus. Por isso que Deus aceitou o sacrifício que Jesus fez por nós, da sua vida por nós. Vamos ver o que é que diz 2 Coríntios capítulo 5, 21. Senhor Jesus. 2 Coríntios capítulo 5, verso 21. Mesmo sendo homem, mesmo sujeito ao pecado, mesmo se fazendo pecado, mas ele não conheceu o pecado. O que é que diz? Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça. Hebreus capítulo 2. Hebreus capítulo 2, verso 17 e 18. Senhor Jesus. Vamos ler, irmãos. Por isso mesmo convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos,
para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus e para fazer propiciação pelos pecados do povo. Pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Louvado seja o Senhor, irmãos. Fala assim, ó, pois naquilo mesmo que ele sofreu, ele era homem, irmãos. Estava sujeito às mesmas coisas que nós, pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, como ele não pecou, irmãos, aí ele é poderoso para socorrer os que são tentados. Irmãos, e hoje nós temos essa vida dentro de nós. Aquele que suportou o pecado, aquele que suportou a tentação e não pecou, irmãos, está dentro de nós hoje. Ó Senhor Jesus. Por isso, irmãos, pelo fato do Senhor não ter pecado, o Senhor aceitou o sacrifício que ele fez por nós. A morte do Senhor, irmãos, foi uma coisa maravilhosa. A morte do Senhor, irmãos, para o homem, foi um novo começo, uma nova oportunidade. Senhor Jesus. Romanos 4, 24 e 25. Romanos, capítulo 4, versículos 24 e 25. Mas também por nossa causa. Vamos ler, irmãos? Posto que a nós igualmente nos será imputado, a saber, a nós que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos, a Jesus nosso Senhor, o qual, por causa das nossas transgressões, e ressuscitou por causa da nossa justificação. Amém? Fala aqui no finalzinho, ó. A saber, a nós que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos a Jesus. Cremos ou não cremos, irmãos? Amém. Louvado seja o Senhor. Aí fala, o qual, Jesus, foi entregue por causa das nossas transgressões, mas ressuscitou por causa da nossa justificação. Então, irmãos, veja que quem ressuscitou Jesus, irmãos, foi Deus. E por que Deus o ressuscitou? Porque ele aprovou a obra do Senhor. Louvado seja o Senhor. Irmãos, e essa obra, irmãos, do Senhor, essa morte do Senhor, foi tão maravilhosa, irmãos, que nós não podemos negligenciar o partir do pão, irmãos. É o partir do pão que nos faz lembrar dessa obra do Senhor, da morte do Senhor. E essa obra ela foi completa, irmãos. Por um lado, ela nos trouxe a redenção, ela nos trouxe a reconciliação com Deus, fez cumprir-se aquela dívida, ser paga aquela dívida que a humanidade tinha com Deus. Mas, por outro lado, irmãos, ele liberou o Espírito. Quando ele ressuscitou como o Espírito que dá vida. E agora, irmãos, como esse Espírito que dá vida, ele pode habitar dentro do homem. O primeiro homem foi Jesus, era o primogênito, era o unigênito. Só existia ele com a vida de Deus. Mas depois que ele morre e ressuscita, irmãos, ele torna-se o primeiro, o primogênito. Primogênito dentre muitos irmãos que aqui estão. Louvado seja o Senhor. E agora, irmãos, com essa vida de Deus disponível, ó Senhor Jesus, a gente pode assim, irmãos, louvar o Senhor por causa disso, né? Louvado seja o Senhor. Tem um texto aqui, irmãos, muito rico. Quando o Senhor ressuscitou, antes de ir ao Pai, vamos ver o que aqui diz João, capítulo 20. O Espírito, quando o Espírito dentro do homem, pela primeira vez, irmãos, torna-se real. João, capítulo 20. João, capítulo 20, versos 19. 19 ao 22. Imagina o cenário, irmãos. O Senhor tinha ressuscitado. Os discípulos estavam reunidos. O Senhor agora estava como o Espírito. Aí vem para cá, irmãos. O que é que diz? Ao cair da tarde, daquele dia.
Paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Aleluia, irmãos. Os discípulos foram os primeiros homens a receberem a vida de Deus. Esse termo aqui, irmãos, eu até anotei aqui para ser fiel ao que o irmão compartilhou. Quando Jesus soprou, recebei o Espírito Santo, foi o mesmo sopro que o Senhor deu lá em Gênesis, nas narinas dos homens. Só que ali, aquele sopro, era para formar o espírito do homem dentro dele. E aqui, irmão, já era para esse espírito formado receber o Espírito de Deus, receber a vida de Deus. Louvado seja o Senhor, irmãos. E no original, irmãos, é assim, soprou sobre eles, no original soprou para dentro deles o Espírito Santo. E a partir daqueles discípulos, irmãos, o plano original de Deus, de ter sua expressão multiplicada, irmãos, voltava à posição original. Por meio daquele Espírito, irmãos, por meio do Espírito daqueles discípulos, a vida de Deus agora podia ser multiplicada, poderia ser germinada, irmão, na humanidade. Louvado seja o Senhor, né? Queria compartilhar também aqui, isso é interessante, irmãos. E como é que hoje, irmãos, essa vida de Deus, ela é multiplicada, irmãos? Como é que essa vida de Deus agora vai se multiplicar em alta escala? Por meio da pregação do Evangelho. Irmãos. Nós estamos aqui hoje porque alguém inseminou essa vida de Deus dentro de nós. E a palavra de Deus, irmãos, é a semente que está sendo inseminada. Quando a gente fala a palavra do Senhor para as pessoas, essa palavra vem como uma semente. Quando as pessoas creem naquela palavra, que recebem, invocam o Senhor, irmãos, eles recebem o DNA de Deus. Ó Senhor Jesus. Agora a humanidade, irmãos, elas não podem, ou seja, elas têm a opção de não terem apenas o DNA maligno. Agora também eles podem ter o DNA divino. Nós, irmãos, já temos a vida de Deus dentro de nós. Nós já temos o DNA de Deus, irmãos. O DNA divino. A vida de Deus já está dentro de nós. E como o cargo de Deus é que o homem o expressasse, que o homem ganhasse toda a terra, se multiplicasse e alcançasse toda a terra, hoje nós podemos fazer isso, irmãos. Quando a gente prega o Evangelho, propaga o Evangelho, irmãos, mais pessoas estão recebendo a vida de Deus. Mais pessoas estão nascendo de novo. Esse novo nascimento, irmãos, quando a gente recebe a vida de Deus, confessa Jesus com a boca, crê no coração, esse novo nascimento, ele é totalmente diferente, irmão, do nascimento, do primeiro nascimento. Eu queria compartilhar com o irmão. O irmão colocou assim, olha que coisa interessante. Diferença entre o primeiro nascimento e o novo nascimento, irmãos. O primeiro nascimento, o homem foi criado em Adão. Toda a raça humana, irmão, foi criada em Adão. Quando Deus fez Adão, quando Deus criou Adão, o Senhor estava criando toda a humanidade. Nós nascemos em épocas diferentes, mas toda a humanidade foi criada em Adão. Então, o novo nascimento, nós fomos criados em Adão, nós viemos do nosso Pai segundo a carne, segundo a vontade da carne, nós fomos germinados de semente corruptível, nossos pais, a natureza dos nossos pais, nós carregamos isso quando nós nascemos, semente corruptível. Nós tínhamos o DNA maligno, o DNA, a natureza maligna. Esse é o primeiro nascimento. Mas o segundo nascimento, irmãos, o novo nascimento é totalmente diferente. 1 João, capítulo 5, verso 1, irmãos. Senhor Jesus, amém pelo segundo nascimento. Eu já nasci de novo. 1 João 5, 1. O que é que diz, irmãos? Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E todo aquele que ama ao que gerou também ama ao que dele é nascido. Quero tocar aqui, irmãos. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo. Quem crê que Jesus é o Cristo? É nascido de Deus. Não é nascido, irmão, da natureza adâmica. É nascido de Deus. Outro texto, João capítulo 1. Evangelho de João.
Ó Senhor Jesus, capítulo 1, verso 13. Amém. Primeiro nascimento, o homem nasceu da vontade da carne, da vontade do homem, mas o novo nascimento, irmãos. 13 diz o quê? Nasceu de Deus. 1 Pedro 1,23. O primeiro nascimento foi de semente corruptível. 1 Pedro 1,23, irmãos. Senhor Jesus. Amém. Amém. Pois fostes gerado, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. 1 João 3,1. Capítulo 3, verso 1. Amém. O que é que diz? Vede que grande amor filhos de Deus. E de fato, somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu a ele mesmo. Então, veja as características do novo homem, irmão, do novo nascimento, nascido de Deus, nascido de semente incorruptível, e temos a vida de Deus, temos o DNA de Deus, somos filhos de Deus. Ó Senhor Jesus. Irmãos, independente da nossa situação, independente da condição que nós estejamos vivendo, irmãos, há uma verdade, há um fato no universo. Nós somos filhos de Deus. Ó Senhor Jesus. Irmãos, e como aquele hino que nós cantamos, irmãos, como os filhos de Deus nós podemos clamar, Abba Pai, Senhor Jesus. Irmãos, o incrédulo, irmãos, aquele que não confessou Jesus, não tem opção. Eles não podem clamar Abba Pai. Por quê? Porque eles não têm a vida de Deus. Só quem tem o DNA de Deus, só quem tem a vida de Deus, irmãos, pode clamar Abba Pai. E o Espírito testifica com o nosso Espírito que nós somos de fato os filhos de Deus. Então, irmãos, hoje é uma escolha nossa. Ó Senhor Jesus. Eu pergunto para os irmãos, nós que já temos a vida de Deus, nós que já temos o DNA de Deus dentro de nós, irmãos, estamos livres da influência do DNA maligno? Estamos livres da influência da natureza maligna? Não estamos não, irmãos. Porque na nossa carne ainda habita essa natureza. Ainda existe o DNA maligno na nossa carne. Mas, irmãos, por isso que Paulo nos encoraja tanto a viver pelo Espírito, a viver do Espírito. Por isso que os irmãos têm nos encorajado tanto, irmãos, a vivermos, a buscarmos o Espírito, né? E o Senhor, irmãos, Ele é o maior interessado para que, de fato, nós tenhamos esse viver. Hoje, o crente, o cristão, ele tem duas linhas genéticas dentro dele. Ele tem o DNA divino, o DNA de Deus no seu espírito, lá no seu interior, e tem o DNA maligno, a natureza maligna na sua carne. E esse homem, irmãos, hoje é que escolhe por qual vida ele quer viver, por qual DNA ele quer viver, qual DNA ele quer expressar. Os irmãos lembram lá no início em Gênesis, qual era o desejo do coração de Deus? Que o homem o expresse. Deus quer que sejamos a sua expressão, irmãos. Por isso que a vida dele hoje habita dentro de nós, para nós o expressarmos. Mas só expressamos esse Deus, irmãos, quando nós estamos no Espírito. Ó, irmãos, e o Senhor cria tantas situações, tantas ferramentas para que nós pudéssemos nos voltar ao Espírito. O Senhor deu a sua palavra para nós. O Senhor deu o orar,
Nós podemos orar, irmãos. Nós podemos ler a palavra, ler as literaturas, invocar o nome do Senhor, irmão. Que é coisa mais prática e mais fácil de nos fazer voltar ao Espírito que invocar o nome do Senhor. Ó, Senhor Jesus. Ó, irmãos, como muitas vezes nós somos complicados, irmãos. Nós somos tão complicados. O irmão coloca assim, ó, essa frase do irmão Witness Lee. O Espírito regenerado é o único lugar do mundo que não está sob o controle de Satanás. Irmãos, eu vou repetir para os irmãos que isso é muito rico. O Espírito regenerado, o nosso Espírito, irmão, foi regenerado. Amém. Louvado seja o Senhor. Irmão, esse Espírito regenerado é o único lugar do mundo que não está sob o controle de Satanás, Senhor. Por isso que nós precisamos estar nesse Espírito, irmãos. Nesse Espírito nós não temos influência de Satanás. O que é que diz, ó? 1 João 5,18. 1 João capítulo 5, verso 18. Senhor Jesus. O que é que diz, irmãos? Sabemos e o maligno não lhe toca. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus. O que é nascido de Deus, irmãos? A Bíblia responde, João 3,6. O Evangelho de João, capítulo 3, verso 6. O que é que diz? O que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Então, irmãos, o nosso Espírito é o que nasceu de Deus. E quando nós estamos no Espírito, irmãos, o maligno não nos toca. O maligno não tem como nos influenciar, porque nós estamos guardados nesse Espírito. Nós estamos guardados pela vida de Deus. Louvado seja o teu nome. Por isso, irmãos, que precisamos ter um viver de persistência, sabe? Irmãos, nós precisamos buscar o Senhor no nosso espírito desesperadamente, irmãos. Exercitar o espírito. Quando a gente fala de toda essa questão da natureza humana, irmãos, paira uma esfera pesada, uma situação pesada, complicada. Irmão, ninguém gosta de viver nessa esfera. E porque nós que já temos a vida de Deus, irmãos, ainda temos essa tendência de querer viver por nós mesmos, viver na nossa natureza humana caída, expressando um DNA maligno. Irmãos, que nós possamos nos voltar ao Espírito. Ó Senhor Jesus. Estava conversando essa semana com a irmã dizia assim, mas é muito difícil. É muito difícil. Jesus é porque foi Jesus. É muito difícil. Eu disse, mas se Jesus transformou-se no Espírito, e da forma como Jesus venceu, Ele está dentro de nós, nos levando a vencer do mesmo jeito, irmão. Nós não temos desculpa de jogar essa responsabilidade em Deus. Tudo que era possível Deus fazer para o homem desfrutar da vida de Deus, Ele fez. Agora só cabe a nós ter essa escolha, essa disposição de buscá-lo no nosso espírito. Só vamos ficar livres, irmãos, dessa influência satânica de Satanás, essa influência maligna, irmãos, só quando o Senhor voltar. Vamos ler 1 Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 15. A partir do verso 50. Até o Senhor voltar, 50, 1 Coríntios 15, a partir do 50. Até o Senhor voltar, ou o Senhor nos levar, irmãos, nós precisamos ser vigilantes, exercitarmos o Espírito, irmãos, para não sofrermos influência da carne, a influência maligna. O que é que diz lá? 50. Isto afirma, irmãos.
Eis que vos digo um mistério: nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. E nós seremos transformados, porque é necessário que o corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. 55, irmãos. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus, que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor nosso trabalho não é vão. Irmãos, quando a corruptibilidade se revestir da incorruptibilidade, tragada foi a morte. Nós não sabemos mais nenhuma influência do Satanás, irmãos. Quando o Senhor voltar, no soar da última trombeta, esse corpo corruptível, se revestirá da incorruptibilidade, irmãos. E de uma vez por todas, ficaremos livres, irmãos, da influência do tentador, da influência maligna do inimigo. Mas até lá, irmãos, nós estamos propensos a ser influenciados. Por isso, perseveremos, irmãos. No Senhor, nosso trabalho não é vão. Ó Senhor Jesus. O irmão coloca uma outra frase aqui, irmãos, muito rica. Ele fala assim, para encerrar. Irmão Watchman fala assim, o maior pecado dos incrédulos é a sua incredulidade. Não é fazer o que fazem. Não importa se ele é bom, se ele é ruim. O maior pecado do incrédulo é a sua incredulidade. Aí ele fala, e o maior pecado do crente é não viver pelo Senhor, é não viver pelo Espírito. Ó Senhor Jesus, irmão, fiquei profundamente encorajado, irmãos, com esses textos. Eu encorajo os irmãos a lerem essa literatura. Pega aqui, cara, por favor. Senhor Jesus. Irmãos, eu fui muito encorajado por essa literatura. Essa literatura, ela fala de forma clara, irmãos, todos os mistérios do Espírito. Isso aqui, viver no Espírito, do irmão Watchman. Os irmãos têm pedido tanto para nós exercitarmos a nossa leitura, irmãos. Como é maravilhoso. Como é regozijante quando você vai testificando o que o irmão está compartilhando na literatura com a palavra. Você vai conhecendo, as revelações vão se abrindo para você, irmão. E você vai se fortalecendo mais no Senhor. Vai sendo mais possível nós vivermos pelo Espírito, irmão. Irmãos, então meu encargo nessa noite, irmãos, é mostrar essa questão desses dois DNA. E que nós possamos ser aqueles, irmãos, que valeu a pena o Senhor morrer por nós. Que valeu a pena todo o sacrifício do Senhor. Porque o desejo dele de expressá-lo, ele pode contar isso em nós. Amém? Louvado seja o Senhor.
Eu fico muito à vontade para compartilhar essa palavra, porque fica bem dentro do encargo que a gente liberou. Foi sábado, foi? Foi sábado, né? Irmãos, louvado seja o Senhor. Amém. Nós temos uma teologia, né? Quando nós somos fiéis ao falar desse ministério, nós suprimos a igreja, Ricardo. Veja como essa palavra nos ajudou essa noite, não é verdade? Irmãos, e é um falar que nos encoraja. Eu acho que todos nós vamos sair daqui hoje mais encorajados a fazer a escolha correta. Fazer a escolha do Senhor, né? Que é o Espírito. Senhor Jesus, o que eu tenho para falar para os irmãos, eu sou absolutamente um com o que o irmão Josiano falou essa noite. Eu não vou nem entrar muito no conteúdo da palavra, que eu acho que já foi falado muito, mas eu vou falar só alguns segundos. Irmãos, vamos desfrutar dessa palavra, irmãos. Amém. Vamos desfrutar da Bíblia. Veja o que ele disse. Ele foi para a literatura, e a literatura levou ele para a Bíblia, e a revelação se fez. O céu se abriu diante dos olhos dele. Louvado seja o Senhor. Josiano, essa também é a minha experiência. Eu encorajo também os irmãos. Irmãos, vamos valorizar esse acervo maravilhoso que nós temos. Jovens, leiam, jovens. Isso vai dar poder a vocês, vai dar autoridade a vocês. Irmãos e irmãs, vamos ler a Bíblia, vamos ler essa literatura. Isso vai aumentar a nossa fé. É mais fé sendo gerada em nosso espírito. Jesus é o Senhor. Amém, Senhor Jesus. Mas assim, o que eu mais toco dessa palavra é que eu toco muito no sentimento que a irmã falou para a Josiane, né? É muito difícil esse negócio. Irmãos, a dificuldade de viver no Espírito tá, irmãos, na nossa falta de experiência em viver no Espírito. Qualquer coisa que eu vá fazer, se eu não tiver experiência, torna-se difícil. Interessante, irmãos, deixa eu só... Uma semente é interessante, né? Ela, não sei se é assim, mas é mais ou menos isso aqui, ó. Tá? Ela tem uma casca e ela tem lá dentro dela, eu vou botar aqui como vida, tá, irmãos? A vida dessa semente. Só que para que essa vida possa surgir, essa casca tem que ser quebrada. Irmãos, aí é que eu toco na nossa experiência. Nós temos muita dificuldade de viver no Espírito, por quê? Porque nós não conseguimos quebrar essa casca. Aquilo que eu gosto, as minhas vontades. Os irmãos têm tocado muito em Romanos capítulo 5 como um divisor de águas, né? O muito mais. Irmãos, se você tocar no espírito de Paulo quando está falando aquilo, que aquele muito mais, irmãos, só é possível pela vida. Não é fazer muito mais, não é praticar muito mais, mas é viver no Espírito. Seremos salvos pela sua vida, irmãos. Irmãos, como eu toco nisso? E aí, onde está a vida, irmãos? Na palavra, no Espírito. Irmãos, aí que tá assim, o segredo para nós, irmãos, é viver no Espírito. Amém. E, como o Josiano falou, né, ele disse assim que o único lugar que não está sob o controle maligno é o espírito humano. É o espírito regenerado. O espírito humano regenerado. Porque o espírito habita. Irmãos, no Velho Testamento, essa figura é maravilhosa. No Santo dos Santos, tinha o tabernáculo, mas Deus estava no Santo dos Santos. Irmão, o Senhor já nos regenerou, o Senhor já entrou em nós com essa semente. Mas, irmãos, do nosso lado, tem que haver uma disposição. Tem que haver o pendor, irmãos. Né? Já sendo compartilhado de duas naturezas, uma maligna e uma divina. A maligna está mais externa. Por isso que é mais fácil viver nela. Viver na carne, viver nos meus pensamentos, nas minhas vontades. Mas viver no Espírito é uma necessidade de exercício. Mas assim, como eu fui encorajado, irmãos, a exercitar o meu espírito, a ler mais a palavra, invocar mais o Senhor, irmãos, e viver no Espírito. Senhor Jesus.
Aleluia, Senhor Jesus. Enquanto Josiano falava, eu estava lembrando de um versículo, aí ele, de repente, leu um aqui que é bem parecido, que eu perdi, achei. Fala assim: graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Durante toda essa semana, a minha experiência, eu estava tocando nesse sentimento, sabe? O versículo que a gente tem visto muito ultimamente, né? A gente viu recentemente, é Romanos 7, 25. Quando Paulo fala daquele conflito, né, como a irmã Ana compartilhou, Josiano falou por causa do DNA maligno, a gente vive aquele conflito querendo fazer a vontade de Deus, mas a lei do pecado em nossos membros nos leva a agir contrário, né? E esse versículo final, irmãos, é muito rico. Ele fecha o capítulo 7 falando assim, ó, graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Quando ele fala assim, irmãos, graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, é porque a partir desse momento nós recebemos o DNA de Deus por meio de Jesus Cristo. Então, assim, irmãos, quando a gente cantava aquele hino no começo, eu também estava tocando nesse sentimento. Fala que a nós que cremos, nos foi dado o poder de sermos filhos de Deus. Irmãos, não é coisa pequena. Não é porque eu acredito em Deus, a partir de agora, Deus deixa eu ser filho dele. Foi nos dado o poder de sermos feitos filhos de Deus. Isso não é coisa pequena. Nós hoje temos o DNA de Deus dentro de nós. E eu toquei muito nesse sentimento, sabe? O único lugar que não está sobre a influência satânica é o espírito regenerado. Eu lembro que uma vez eu estava com os meus filhos, Levi e Lucas, lá, e eu tentando explicar isso para ele, porque eu estava com esse sentimento forte dentro de mim também, sabe? Assim, na comunhão, na experiência, eu digo, rapaz, só no espírito mesmo, é o único lugar que a gente está salvo. Aí eu peguei um brinquedinho deles assim, que é tipo uma bola, um encaixe, aí eu chamei eles e disse, rapaz, tentei tirar na experiência deles tudo que seria assim, proveniente do pecado. Aí Lucas falou do medo, ele tem medo de ficar no escuro, Levi falou de outra coisa, aí falou timidez, falou tudo que na verdade é proveniente do DNA maligno, né? Aí eu disse, imagina se tivesse um campo de força, um lugar, aí peguei um bonequinho, coloquei dentro dessa bola e fechei. Aqui, ó, aí os outros bonequinhos eram o medo, era a timidez, era isso, era aquilo outro, papapá, e não consegue entrar nisso aqui. Aí eles ficaram assim, Deus fez isso aqui pra gente. Existe um lugar, o espírito humano, que tá, assim, como é que eu posso falar? Está protegido, está blindado, essa é a palavra, de toda influência maligna. Irmãos, nós temos isso dentro de nós. E reforçando o encargo da leitura, e também não só de ler, mas a gente orar a ler. Na experiência, sabe, irmãos? Essa semana eu tive muito essa experiência. Quando vinha situação que, como essa irmã, eu achava que era muito difícil, só me vinha esse versículo. Graças a Deus por Jesus Cristo. Eu não posso, mas hoje eu tenho o DNA de Deus dentro de mim. Graças a Deus, irmãos, por Jesus Cristo. Por meio dele, nos tornamos filhos de Deus. Estamos blindados. Louvado seja o Senhor. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Irmãos, quando a gente olha para a experiência, né? Tem um personagem na Bíblia que particularmente eu gosto muito, que é Jacó, né? E você vê a experiência que Jacó teve com o Senhor maravilhosa. E você vê Daniel, e você vê José. Mas sabe, irmãos, até mesmo Moisés, que falava face a face com Deus. Mas nenhum deles pode ter a experiência que a gente tem. Porque nós somos filhos. Amém. Moisés teve uma experiência muito rica com o Senhor. Falava face a face com Deus. Mas, irmãos, a gente pode ter uma experiência mais profunda.
Porque hoje nós temos a natureza de Deus. Nós temos o DNA de Deus dentro de nós. Então, irmãos, por isso a gente pode experimentar o Senhor de uma maneira completamente superior. Por isso que nós somos mais bem-aventurados. E agora, irmãos, o que nós precisamos, eu toco muito nisso, é apenas viver por essa vida. E perceba, a vida já está em nós. Não é necessário um esforço tão grande e sobrenatural como se fosse algo fora de nós. As pessoas aí no mundo digam, seja quem você é. Pois pronto, vamos ser quem nós somos? Nós somos filhos de Deus. Então vamos viver pela vida de Deus. Irmãos, graças ao Senhor. A gente estava tão longe, a gente estava tão fora, mas hoje eu sou filho. E eu posso experimentar, toco no que o Suene falou, deu poder. Irmãos, por eu ser filho, tudo que Deus é, tudo que Deus tem, é meu. Eu posso desfrutar do Senhor. Eu posso tocar no Senhor. E aí eu toco, irmãos, naquela experiência, quando o véu foi rasgado, hoje eu posso entrar, como eu entro na casa do meu pai. Sem formalidade, sem problema, não é preciso muita burocracia. No Antigo Testamento havia muita burocracia. Mas, irmãos, hoje, quando a gente invoca o nome do Senhor e a gente se volta ao Espírito, a gente pode entrar. E sabe qual é a experiência que a gente tem quando a gente está no Espírito? E nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória. Então, irmãos, essa é a mudança de vida que está em nós. Quando a gente está contemplando o Senhor naquela comunhão, mais do DNA maligno vai saindo, mais do DNA divino vai entrando. Isso é a nossa vida, irmãos. E basta a gente viver por ela. E eu toco muito, né, no sentimento também. Eu também já falei isso. Meu Deus, é tão difícil ser crente. É difícil demais. Mas sabe, irmãos, uma visão que eu tenho ganho nos últimos dias é que se está difícil, é porque está perto. O Senhor está perto de voltar. O nosso trabalho é apenas resistir. Então, quando a gente vem para a reunião, que a gente escuta palavras como essa, é como o Senhor dizendo, ó, resiste mais um pouquinho. Falta só um pouquinho, está chegando. Está chegando o momento, irmãos, em que esse corpo que é corrupto vai se revestir de incorruptibilidade. E a gente vai desfrutar daquilo que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração dos homens. É o que Deus tem preparado para nós. É o que o nosso Pai tem preparado para nós. Graças ao Senhor. Amém. Tenho que falar mais, né, irmão? Senhor Jesus. Né? Porque, irmãos, a palavra do Senhor é completa. Né? A gente só faz desfrutar somente. Né? E eu estava ali, rapaz, é muita coisa, mas eu digo, Senhor, eu quero só uma coisa, né, para compartilhar com os irmãos. E aí eu queria compartilhar aqui, ler com os irmãos, só um versículo, para complementar, né? Para completar tal palavra. Né? É 1 João, capítulo 3, verso 2. Porque não é só isso, irmãos, que foi falado hoje. Ainda tem muito mais. Né? Ainda tem muito mais. O Senhor, Ele nos deu esse DNA. Às vezes, o irmão compartilhou da irmã, né? É difícil. Isso é a nossa experiência, irmão. É muito difícil. Mas hoje, o Senhor veio nos mostrar que nós temos o DNA. Então, existe dois. Mas nós temos um que resolve todas essas coisas. Só precisamos crer nessa palavra e esquecer esse outro DNA, o maligno, né? Porque nós temos o DNA da vida. Aí, eu queria ler com os irmãos. É 1 João, capítulo 3, verso 2. O irmão leu o verso 1, eu ia pedir ali para ler o 2. Mas o Senhor não permitiu. Então, né? Senhor Jesus, queria ler com os irmãos. Né? Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo
como Ele é. Aleluia. Senhor Jesus, louvado seja o Senhor, irmãos. Interessante que essa palavra ela não ia ser liberada hoje à noite, né? Nós já tínhamos uma outra palavra, mas aí Geociano disse que esse encargo estava queimando dentro dele. Então nós não poderíamos deixar de passar essa oportunidade de liberar essa palavra para mim e para você. Eu creio, irmão, que essa palavra ela foi totalmente para mim. Eu tenho vivido tempos tão difíceis, mas essa noite eu pude perceber que eu tenho o DNA de Cristo. Eu posso viver por Cristo. Você também pode viver por Cristo. É fácil? Não é fácil. Nessa esfera aqui, irmãos, é muito fácil. Mas quando nós saímos daqui é tão difícil. Mas que nós possamos, irmãos, sair daqui cheio de regozijo. Eu tenho o DNA de Cristo. Então eu peço aos irmãos que orem 1 minuto agora, para que o Senhor, de fato, possa continuar nos ganhando com a sua vida. Amém? Ó Senhor Jesus. Por isso, irmãos, nos mostra a importância de estarmos nas reuniões, né? Já pensou os irmãos que não vieram hoje e perderam, né, essa palavra tão rica e tão encorajadora. Mas eles têm uma oportunidade, porque o Senhor ele é cheio de misericórdia para conosco. Você pode acessar, não é, Ian? O canal no YouTube da igreja e desfrutar mais dessa mensagem, como também o Facebook. Está lá no Facebook da igreja. Amém? E os avisos, irmãos, a nossa oferta de hoje foi 1.500